Olá a todos, boa noite. Boa noite. Ei, ei, ei. Hoje nós vamos ter uma conversa muito importante. Não liga a bagunça, eu tô aqui no quarto das crianças. Hoje a gente vai ter uma conversa muito importante, um bate-papo com a Tânia. Ela acabou de entrar. E a gente vai falar sobre um assunto que vira e mexe, tem dúvidas, que é a questão da segurança com relação ao consumo dos produtos de origem animal. Tá? Vamos lá. Amiga, estou de cara lavada. Cara lavada. Gente, eu tirei sombra, tirei delineador, tirei tudo. Botei um batom Tânia, discreto. se essa é a sua cara lavar, é assim, para vocês entenderem, eu pedi para ela, por favor, não aparecer a Razânia aqui, porque eu tava até agora correndo atrás de menino. Fui legal, hein? Fui legal. Aí eu Amizade falei, sincera. Tânia, por favor, não arrase. Botei um filtro aqui, que eu não sou obrigada também, né? Ficar sem maquiagem, sem filtro. Ai, a carnívora mais linda, Barbie, que a gente tem. Ai, meu Deus, só você. Ai, gente, pra quem não me conhece, né? Eu sou Opa, pra quem não me conhece, né? Todo mundo que me conhece, eu sou nutricionista da equipe do Dieta Carnívora Brasil, sou nutricionista também do Bases Plena e toco também o Nutridados. Ou seja, se você é interessado em comida de verdade, provavelmente você vai se esbarrar comigo em algum momento. Em algum momento da pesquisa na internet, você vai encontrar a Tânia vai... Olha aí, que cabelo maravilhoso. Pois é. Não, por isso que eu pedi. Tânia, eu pedi para ela, por favor. Ai, amiga, você desça ao nível das mortais, Tânia, por favor. Lindíssima aí, amamentando todas no caldeirão, toda linda na amamentação exclusiva, né? A Jojo conseguiu aí 6 meses, né? Caindo cabelo tudo ainda. A amamentação consome. E hoje a gente vai conversar de um assunto muito legal, né, Tânia? Que é a especialidade da Tânia. Vários assuntos, que é justamente a segurança alimentar no consumo dos produtos de origem animal. Vamos aí bater alguns mitos e responder algumas perguntas que foram enviadas para mim. Eu não sei se enviaram para a Tânia. A gente vai... eu pensei que tivesse aqui, mas não vou conseguir. Mas eu vou entrar aqui no WhatsApp. E eu anotei também. Eu fiz meio que um compêndio de tudo do que eu achei mais relevante para a gente conversar, né? Eu consigo colocar aqui as perguntas. Você me fala qual que você está respondendo e eu vou pondo aqui na tela. Tá, eu tenho aqui. Então, bora lá. Já me apresentei, né? Vocês já sabem quem eu sou nutricionista e levo, né, um estilo de vida baseado em carnes, em produtos de origem animal, no geral, né? Ovos também, vísceras. Hoje foi víscera. Então, assim, e também tive câncer recentemente. Então, essa foi uma das perguntas recorrentes. Vamos só, assim, Tânia, conta pra gente um pouquinho como que você encontrou esse mundo, como que você entrou, como que você se interessou, já que é um assunto assim tão pouco falado, tão pouco discutido. Então, quando eu me mudei do Brasil para cá, né? Eu moro na Noruega, para quem não sabe. Eu moro aqui, eu me mudei em 2009 e eu passei um período no Brasil, que foi justamente o período onde eu resgatei o meu interesse pela alimentação, pela nutrição, por pressão de amigos. Eu fazia engenharia e aí os amigos começaram a pressionar, não. E eu acabei voltando, já estava muito louca, muito apaixonada pela nutrição. Aliei isso ao coaching, né? Porque a questão comportamental... Aqui eu ficava muito isolada. No Brasil eu vi como que era essa questão social tão forte e aí eu quis estudar a questão comportamental, né, envolvida na alimentação. E aí quando eu voltei para a Noruega, foi uma coisa meio que natural, porque aqui já não tem tanta disponibilidade assim de vegetais que nem aqui no Brasil. Eu já fazia uma alimentação cetogênica há muitos anos, desde 2013. E aí eu vi os preços e eu comparava os preços e tudo mais. E, tipo assim, gente, eu não vou comprar um pé de alface a R$15. Eu me recuso. Eu vou comprar coxinha de frango, que o quilo
R$ 20. Então, tipo assim, eu fazia conta assim na minha cabeça, nutricionalmente comparativa, né? Peraí, eu não vou deixar de comprar 1 quilo a R$ 20 de frango por um pé de alface a R$ 15. E comecei com isso e foi quando eu comecei a ter problemas. Foi meio que eu senti um impacto assim muito forte dos hormônios totalmente não funcionando legal. O meu, para quem não sabe, eu tive câncer de tireoide. E aí eu fiquei muito mal, engordei muito, eu achando tudo estranho. Já tinha meio que começado numa alimentação e foi quando eu encontrei, estava me sentindo mal. Falei, cara, vou pesquisar, vou ver. E uma amiga me falou, você já ouviu falar da carnívora? Amiga, é sério, eu li uma linha assim. Não, porque eu li um parágrafo e fez todo sentido. Eu falei, eu vou ler mais não. Vou fazer. E eu fiz e adorei, né? Eu já estava meio que nessa pegada, né? Mão de vaca. Falei, não, Adoro. não. Falei, não, é isso, faz todo sentido. E aí eu comecei a me sentir muito bem. E depois que eu me senti bem, aí eu fui estudar, aprender mais sobre o assunto e fez todo sentido. Então, e quando eu recebi o diagnóstico de câncer, eu vou postar sobre isso esse mês de maio, porque vai fazer 2 anos do meu diagnóstico. Então, eu vou postar para vocês. E na época eu gravei vídeo, logo após o diagnóstico, no dia seguinte ao diagnóstico. E em nenhum momento passou pela minha cabeça largar a carnívora, em nenhum momento passou pela minha cabeça demonizar a carne vermelha, em nenhum momento. Porque eu estava muito, muito assim, resoluta daquilo dali, muito embasada e não me arrependo. E quando eu vejo, né, eu faço um comparativo do estilo de vida que eu tenho com as outras pessoas que passaram pelo mesmo processo, gente, assim, é covarde a comparação, porque eu realmente melhorei em termos de composição corporal, ganhei muito músculo, fiquei bem melhor, né? Então, a gente passei por muitas cirurgias, passei por muita coisa, tipo assim, o cabelo maravilhoso, ótimo, né? No vídeo vocês vão ver que era um cabelo bem ralo. Então, assim, realmente eu vejo a minha teoria, né? A teoria que eu me embasei na prática fazendo todo sentido. E quando eu comparo isso com as outras pessoas que passaram pela mesma situação, fica visível, assim, o quanto que destoa, né? É claro que tem as questões individuais, não é só alimentação. Eu também investi muito em exercício físico. Para mim foi, assim, a alimentação já sabia, né? Mas o exercício físico, eu falei assim, caramba, cara, foi maravilhoso, me ajudou muito nessa questão de recuperação. De saúde, de alta performance, de estar de volta ativa, de manter... Até questão da estima também, né, Tânia? Ai, a gente estava falando isso sobre estima ontem, né, com um amigo de pacientes que tiveram câncer. A gente se sente, assim, um objeto escangalhado. Então, você tá no sentido oposto, né? Tipo assim, é esperado que você tenha um prejuízo, né, estético, e você tá no contrário disso, enquanto você se recupera, foi muito bacana. Tanto na parte da autoestima, mas em vários fatores que eu poderia passar aqui a noite toda falando, mas foi muito bacana. E em momento nenhum eu tive dúvida. E essa é uma pergunta que é muito recorrente, né, entre os carnívoros, não, os curiosos, né, os simpatizantes, vamos dizer assim. Eu tenho medo de ter câncer, eu tenho histórico de câncer na família e tudo mais. Então, gente, eu tô falando o que eu segui, o que eu fiz para mim, já com o diagnóstico na mão. Então, assim, teve muitas perguntas. Você quer começar por essas? Eu quero começar com a que vai demorar, acho que um pouquinho, não é que vai demorar muito tempo, mas é algo que eu nunca falei em lugar nenhum, né? Em nenhum podcast, em nenhum vídeo, e que a gente já tinha programado para conversar sobre isso na equipe, né, do Dieta Carnívora Brasil, que chegaram algumas perguntas, que é sobre a questão do fígado, do consumo de fígado ser tóxico. Aqui tá fígado de boi especificamente. Então, eu fui ver um pouquinho sobre esse mito. Eu encontrei um blog em português falando uma coisa que, assim, eu não gostei.
né? Falando que não, a sua mãe estava errada, você não precisa comer fígado, né? E tudo mais. Eu fiquei assim um pouquinho triste por terem levantado assim essa questão e essa nutricionista falava que o fígado ele é a lixeira. Nossa! Sim, falou justamente eu vou mandar para você o link e que fala assim que o fígado é a lixeira, é ali que tudo é filtrado, depurado, então não faz nenhum sentido. Tudo bem que vai ter mais ferro, mais zinco, mais biotina, tiamina e cobre, porque realmente é muito superior, tá? Eu até anotei aqui para eu não esquecer de ninguém quais são assim, os que mais se destacam em termos de micronutrientes do fígado de boi. E não adianta, porque não compensa você colocar esse monte de toxinas, de porcaria. Não sei se ela usou porcaria, mas foi o que ela quis dizer, de porcarias no seu corpo para você consumir nutrientes. E eu fiquei muito triste com aquilo dali. Então, bora lá, vamos esclarecer uma coisa, né? A gente parece muito com os animais, né? A fisiologia da gente é um pouco parecida, né? Então, a Ana Marta, que é médica, não vai me deixar mentir. Então, sim, o fígado metaboliza, sim, algumas toxinas, e essas toxinas, elas são excretadas ou são depositadas na gordura, no tecido adiposo, tá? Isso acontece com a gente, também acontece com os animais. Com os animais. Mas, vamos combinar. A gente come muita porcaria, realmente. O animal, não. Então, tem aquele mito, né, de que o animal toma hormônio. Gente, quem sabe aqui para tomar um anticoncepcional bom, que a gente não recomenda, tá? Mas vamos dizer que toma. Quem já tomou algum dia? É caro. É caro pra caramba. É caro, gente. Vai comprar uma Durateston pra você ver. Gente, hormônio é caro. Ninguém vai gastar dinheiro dando hormônio para frango crescer, não. Nem frango, nem boi, nem ninguém crescer. Então, isso é meio complicado. Tem uma certa assim, vacinação, né? Tem a questão de antibióticos também, em algum grau. Gente, mas é muito pouco. Tá? Tânia, deixa eu só te cortar. Desculpa aí, gente. Eu vou cortar a Tânia só um pouquinho. Com relação à vacinação e com relação a antibiótico, é legislação brasileira. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A fiscalização em cima do pecuarista e dos abatedouros é pesada. É pesada. Então, assim, faz parte da legislação nossa. Quando o animal toma antibiótico ou toma vacina, existe um período de carência em que ele pode ir para o abate. Então, não é que o animal se tratou e vai para o abate, e ele precisa passar por um período para metabolizar todo aquele antibiótico e o material da vacina. Então, assim, não é, tipo, inclusive, tem o boi que vai para o abate, ele não pode ser vacinado no período do abate. Então, acho isso é importante as pessoas saberem. E, gente, a vacina não fica armazenada no fígado. O antibiótico não fica armazenado no fígado. Senão a gente não tinha fígado, porque a gente toma de vacina durante a vida, né? E aí, com certeza. O boi também ele não fica lá, porque não é produtivo, né, pros bolsos, né, do frigorífico, por exemplo, ou do próprio produtor, que o animal fique lá 3 anos, 5 anos, ele não fica ali vivendo e tá. Não, tá? Salvo a parte alguns, né, algumas modalidades específicas, mas o de abate, não. Então, é meio que louco dizer isso, que o fígado. Esse é o mito 1 sobre o fígado, né? Da questão da toxicidade. Tem essa questão, né? Que falaram das toxinas do fígado ser lixeira. Não, não é lixeira, tá? E se a gente for comparar, né, a quantidade de toxinas, eu imagino, não sou veterinária, a gente não tô aqui chutando, né? Eu imagino que ele comendo lá a comidinha dele todo lindinho, ele tem menos toxinas do que a gente, né? E vou falar mais uma coisa de toxinas. E aí eu vou puxar brasa para sardinha carnívora, pode, para sardinha da Ana Marta. A pessoa está preocupada com a toxicidade do fígado do boi,
mas não está cuidando do leaky gut, do intestino permeável que está jogando toxina. Jogando citocina inflamatória porta dentro. Perfeito. Entende? Então, se você quer realmente se preocupar com toxinas, cuide do seu intestino, tá? E coma comida de verdade, faça um tratamento se você estiver dentro de um quadro de disbiose. Nem sempre vai ser só alimentação, comida de verdade que vai dar jeito, mas já é um caminho e vai fazer parte do tratamento de qualquer maneira. Não tem como tirar essa equação de um intestino quando você quer realmente chegar ao resultado de um intestino saudável. E aí vem uma outra toxicidade também que chega pra gente. A galera é curiosa para arrumar problema em umas coisas que, tipo assim, oi! Quanto de vitamina A? A gente não combinou, né? Mas é tal da vitamina A. Então, nas plantas, a gente não consome a forma ativa da vitamina A. E Não. aí a gente tem que converter isso. Planta não tem vitamina A. Retinol, que é a forma não ativa. Não tem, a forma ativa. Não tem. Tem o caroteno que precisa ser convertido e tudo que tem que ser convertido não é eficiente, né? E essa conversão, né, tipo assim, aproximadamente 5%. Ela é bem baixa. Tá? Então, não tem a cenourinha? Eu me lembro que uma amiga minha falou assim, que a mãe dela contou para ela assim, minha filha, você tem que comer cenoura para consumir vitamina A, porque faz bem para a vista. Né? Aí ela, mãe, mas por quê? Por que tem que ser cenoura? Você já viu o coelhinho usando óculos? Ela, não, é verdade, eu vou comer cenoura. Ou então formiga. Mas eu quando era criança, falava que formiga era bom pra vista. Minha mãe também falava, pode comer formiga, que não tem problema não. Mas aí botava aquele açúcar, né, do açucareiro todo cheio de formiga, aí você colocava assim dentro do fígado, aí ficava do café, ficava um monte de formiga boiando no café. Não, pode comer. A formiga faz bem pra vista. Gente, deixa eu só falar para vocês. Compartilhem essa live, põe aqui nessa setinha que você manda para várias pessoas, manda para 2, 3 amiguinhos aí, que vai ficar legal. E aí tem esse medo, né, da vitamina A, porque realmente, né, o fígado bovino e também o de frango e o suíno tem uma quantidade altíssima de vitamina A na forma ativa, que é o retinol. Perdendo para quem? O fígado de bacalhau. O fígado de bacalhau, realmente, é uma colherzinha e você já bateu aí o céu de vitamina A, né? Você tá munido, tá? Mas convenhamos que fígado de bacalhau a gente só encontra em forma de suplemento horroroso na farmácia. Ou aqui na Noruega, né? É só eu pescar ali, que aqui tem muito bacalhau, né, amigas? As pessoas pescam aqui bacalhau como quem pesca sardinha no Brasil. Enfim. Se você não mora na Noruega, se você não é meu vizinho, tá tranquilo. E aí, né, essa questão toda da vitamina A, eu tô falando isso aqui para vocês, vou dando os dados, mas, gente, eu escrevi tudo para eu criar uma postagem para vocês, tá bom? Eu vou disponibilizar e vou até marcar a doutora Ana Marta. Então, 100 gramas de fígado de boi tem aproximadamente 15 mil UI, de unidades internacionais de retinol. A RDA, que é aquela Recommended Daily Allowance, de aquelas recomendações diárias, consumo diário, elas são subestimadas, bem subestimadas, tá? Então, ela diz aí 10 mil, por exemplo, quem está amamentando, que nem a doutora Ana Marta, vai aí a mais alta que tem para quem está amamentando. Então, assim, gestante também tem um gestante, limite. A gestante é um pouquinho menos do que quem está amamentando. Mas são aí os campeões aí nas RDAs, das recomendações. Com certeza. Só que é uma recomendação assim, meio que, né? Como a maioria das recomendações, tá? Isso vale uma live inteira, só para a gente falar de como que surgiu isso, esses números, de onde vieram,
Muita coisa é superestimada e muita coisa é subestimada. E o que a gente vê, né? A gente tem que fazer estudos para ver, peraí, quem é que chegou com os casos de hipervitaminose de vitamina A, tá? Eram pessoas que estavam fazendo suplementação sintética. Não é porque estava se esbaldando de fígado, tá, bovino? Não era esse o caso. O caso é um consumo contínuo, aí meses, diariamente, consumindo altas doses, tipo 100 mil UIs por dia, tá? Que é muito. Aí seria você consumir mais ou menos de meio quilo a 800 gramas de fígado bovino por dia, por meses a fio. Gente, quem é que consegue? Por favor, né? Então, e aí... Tá, 800 gramas, 1 quilo eu não como, vai, mas 500 gramas. Todo dia, amiga, hoje eu fui comer 300 gramas de fígado de frango. Caraca, quilo enche, hein? Quilo enche. Amanhã já não quero mais. E aí... mas isso, né? Essa não é uma quantidade fisiológica. Tem umas questões também genéticas, dependendo de onde você tá. Então, o pessoal daqui da minha área, aqui de cima, escandinavos, nórdicos, eles já têm sim uma tolerância maior, uma necessidade maior de vitamina A do que a gente aí que está mais próximo da linha do Equador e tudo mais, está mais ao sul. Então, é diferente. A gente tem essa questão também, né, de população para população, varia muito, tá? Mas o que a gente vê na ciência de casos de hipervitaminose de vitamina A na verdade, pessoas que estão fazendo uma suplementação sintética. E aí tem mais um outro fator. Se você está suplementando vitamina D junto com a A, o que acontece? Esse limiar para você chegar nesse quadro de hipervitaminose, ele dobra. Então, ao invés de ser 100 mil UI, você toleraria 200 mil UI, mais ou menos, se você for uma pessoa de um porte físico aí de 70 quilos, 75, 80 quilos. Então, não é, na verdade, uma preocupação, tá? Essa questão do consumo natural de vitamina A e do consumo de fígado bovino não é uma preocupação real. Tânia, tá? deixa eu só falar uma coisa. Eu vi um estudo que na época que eu estava grávida, toda vez que eu colocava um fígado, as pessoas faltavam assim: nossa, sua filha vai nascer com 2 cabeças. Toda vez que eu botava fígado, eu tinha que responder que sim, fígado é seguro, sim, você pode comer, deve comer fígado na gestação. Tinha que ser. E as pessoas assim, elas ficam muito horrorizadas com o fígado. Sim. Primeiro por causa da toxicidade, das toxinas, que o fígado ele é lixeira. Gente, isso não existe. O fígado não armazena. O fígado não é a lixeira, ele é o lixeiro. Ele pega o lixo e joga fora. Passa adiante. Ele transforma o lixo e passa adiante. Exatamente. E aí, outra era com relação à hipervitaminose. E que, na verdade, quando você pega os estudos populacionais brasileiros, nós temos muito mais pessoas com hipovitaminose. Exatamente. E a hipovitaminose da vitamina A, ela é tão maléfica para o feto do que uma possível hipervitaminose. E como a Tânia deixou bem claro, isso é uma questão muito individual, porque, por exemplo, se você já faz um suplemento, né, você toma a cápsula da sua vitamina A. Então, as pessoas têm que entender isso. Se você faz já algum tipo de suplemento, algum uso de suplemento, você tem que ajustar com relação ao que você toma, não por causa do fígado. Exato. Mas a chance de você fazer uma hipervitaminose com os suplementos, se você faz uso de Roacutan, que é ácido retinóico. Ninguém fala, mas o Roacutan também pode fazer hipervitaminose A. E é muito mais fácil você achar pessoas que usam Roacutan para acne do que pessoas que comam fígado todos os dias da semana. Em quilos, né? Em meio quilo de 1 quilo, 800 gramas 800 gramas de fígado.
E outra, eu vi um caso de toxicidade por fígado. Era uma mãe que dava para um bebê de 4 meses Ah, é que não... diferente. Não, gente, que não devia estar comendo. Não, ela era pra estar tomando leite. Exato. Ela dava patê, o foie gras. Ah, mas aí é diferente, aí é mais concentrado ainda. Então, mas tem esse caso, a criança comia foie gras todos os dias, uma criança Mas de aí 4 é um fígado meses. especial, de fato, aí é mais concentrado ainda, gente. Pois é. Então, até por conta da gordura, né? Que fica ainda mais um ambiente mais suscetível para absorção, para aproveitamento da vitamina A, né? Então, assim, se você não tá comendo foie gras em quilos e não é bebê, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo comer fígado. E aí eu vou dizer aqui os nutrientes que o fígado realmente se destaca por ter maior quantidade. Eu não vou dizer assim, não, mas eu selecionei aqueles, eu peguei uma tabela, vi o comparativo e vi os que tinham realmente, assim, muitas vezes mais do que o comum, tá? Então, não botei aqui. Que é a vitamina B6, que é importantíssima. Perfeito. Importantíssima mesmo. Tem a questão do folato, da biotina, da B12. Tem muita gente que faz o uso de alguns medicamentos que depletam a B12 e também a B6. Então, essas vitaminas do complexo B são facilmente... Você pode gastar deficiente, B1, B3, não é o caso aqui, mas é do fígado, enfim. Mas são coisas assim, são nutrientes bem sensíveis que a gente não fala tanto, né? A nível de suplementação, de depleção. E aí, gente, tem que estar uma coisa muito clara para vocês, na cabeça de vocês. Uma vez deficiente, nem sempre o melhor caminho é não suplementar. Se você já está num caso de deficiência, foi porque todo um estilo de vida, alimentação, sono, intestino, você pode estar passando por uma desbiose que não te permite absorver. Você pode estar com problema de hipocloridria, você pode estar com tantos outros problemas. Bariátrica. Quem fez cirurgia bariátrica não absorve vitamina do complexo B de forma adequada. E não adianta nem suplementar via oral, porque também não vai absorver. Usa medicamento como omeprazol. Então, gente, é muito mais complexo que isso. E aí, quando você está num quadro que a gente chama, né? Eu vi você usando lá no grupo, e é o que a minha professora de nutrição clínica usava há 17 anos atrás, né? Que é falar assim, poliesculhambado, né? Se você está poliesculhambado, se você tá com um monte de coisa, gente, e tá com aquela deficiência, é melhor, pode ser muitas vezes mais interessante. É claro que você vai cuidar também das outras poliesculhambações, claro, mas pode ser mais interessante você também fazer a suplementação. Então, a gente não pode ter muito preconceito e achar que a carnívora, né? Tô falando aqui para carnívoro, mas pode ser também para quem não é carnívoro. Eu faço carnívoro e não sei o quê, e aí tá garantido, tá favorável e tudo mais, eu não vou suplementar. E eu não acho interessante, porque aí você pode estar num quadro aí que você tá piorando outras coisas, né, dentro da sua saúde, dentro da sua qualidade de vida, que não compensa. Eu passei por isso, eu fiz uma cirurgia ano passado que eu tive uma hemorragia. Então, eu fiquei, né, com baixa de ferro, de quase tudo. E eu gostei de não terem feito a transfusão, porque eu não estava ainda recuperada da cirurgia anterior e nem do tratamento radioativo anterior, porque mexeu com isso também. E aí eu falei, quer saber? É bom sangrar bastante, que agora o corpo vai produzir tudo novinho em folha. Aí taquei vísceras, né? E eu não consegui tomar o ferro. Realmente, eu tive um problema gastrointestinal que eu não conseguia consumir. E aí, em 6 meses, eu consegui reverter. Mas eu não acho que eu fiz o ideal. Eu fiz porque realmente eu não estava tolerando bem a medicação, e aqui não é tão comum a injeção, né? Eu falei, vai que dá, e depois ficou tudo perfeito, mas demorou mais tempo. E talvez não seja tão legal você esperar tanto tempo para você se recuperar. Por exemplo, de uma anemia. Deixa eu só fazer. A gente associa ferro à produção de célula de sangue, né? Ferro é sangue, ferro é sangue.
O Nem ferro, ele isso aí. participa de funções importantes no cérebro, tá? De neurotransmissão, neurotransmissor. O ferro, ele participa de funções importantes na nossa defesa, na produção de anticorpos. Muito E olha legal. só, principalmente para ti, né, a Tânia não tem tireoide, ela tirou a tireoide. Então, ela precisa repor hormônio da tireoide. O ferro, ele participa também do receptor do hormônio da tireoide. Então, se você tem uma anemia, você não é só... Nem anemia, se a sua ferritina, se o seu estoque está baixo, mesmo que você não tenha ainda anemia, você Não tem é legal. Não é legal. É cérebro, é intestino, imunidade, não é, e não é só hemoglobina, e sem contar que só hemoglobina já é muita coisa. É muita coisa. Já é muita coisa. É coisa pra caramba, né? E, então, assim, eu gosto de falar isso porque eu não gosto, gente, quando a gente começa a demonizar as coisas. Então, eu vejo a suplementação sendo muito demonizada, né, no meio carnívoro e até no meio low carb, cetogênico, comida de verdade. Se você precisa suplementar, é porque você está comendo mal, nem sempre. Perfeito. Nem sei. E aí, bora lá, as vitaminas, né? Que eu não parei de falar. Niacina, vitamina A, né? Que a gente falou aqui. Vitamina D, cobre, ferro, fósforo e tiamina. Esse aí é onde o fígado realmente é superior. Gente, aqui são mais os dados de fígado bovino, porque foi a pergunta, mas o fígado, né? Tirando o fígado aí de bacalhau, que é concentradíssimo, isso é um pouco parecido, semelhante aí à questão dos outros tipos de fígado. Tá? Então, espero que eu tenha... Viu como é que demorou muito tempo, amiga? Demorou. Para você. Eu falei, por isso que eu quis começar primeiro, mas vai ter postagem para vocês. Eu vou ver se eu faço um IGTV em 5 minutos falando disso. Mas é realmente isso. Não se preocupe com a segurança em se consumir fígado, tá? Bovino. E nem suíno e nem de frango. Que tem a treta, né? Que a gente vai lançar a treta, o desafio, que é a Paty Sem Frescura que falou que fígado de frango é melhor do que fígado de boi. Então, a gente vai dividir aí qualquer dia o mundo carnívoro. Assim, não, eu consumo basicamente fígado de boi. Mas se me perguntar qual que eu prefiro, Team Frango. Eu também, tá? Então, aí, gente, o meu marido gosta mais do de boi. Mas, enfim, paciência, né? Vamos aí fazer amizade. Assim, ao invés de a gente ficar brigando por política, gente, vamos brigar pelo fígado. Qual fígado de boi ou de frango. Você... Tânia, eu como gestante, quando era, né? Agora não, agora como lactante. Lactante não, como nutriz, né? Sou nutriz. Lactante é meu filho, não, eu sou lactante, sim. Eu consumi, como gestante... Eu sempre confundo, rola uma dislexia aqui, tá? Quando eu tava grávida, eu consumia fígado 4 vezes por semana, basicamente, no mínimo, se não mais, mas era 4 vezes por semana, uma média de 500 a 800 gramas. Porque eu fazia os meus controles e eu não suplementei vitamina A durante a minha gestação. E você também sentiu essa necessidade, né, amiga? Você também sentiu... Eu me lembro que a gente conversava, você se sentia até melhor, né? Em termos de gestão, em termos de energia, né? A gente também, gente... Deixa eu falar uma coisa para você. Rapidinho aqui, que eu vou fazer até um IGTV sobre isso. Não acreditem em mim, não acreditem na doutora Ana Marta, não acredite no Deus lá, no guru da gringa ou do Brasil. Acredite no seu corpo. A gente também tem que começar... O nosso corpo é soberano. O que ele diz, a gente também tem que ouvir, né? Não é só um papel, um exame, né? Um número laboratorial e tudo mais. E eu me lembro que você se sentiu muito bem. Você teve uma gestação que você foi bem cuidadosa com a sua alimentação. Eu me lembro que você me mandava umas fotinhas, né? E a Joana nasceu aí toda linda. Toda linda. E assim, agora, por exemplo, como você fala, não é que eu não suplementei coisas durante a gestação. Eu suplementei algumas coisas durante a gestação.
A vitamina A não foi uma delas, porque eu comia fígado de forma praticamente quase todos os dias, com exceção dos finais de semana, porque finais de semana tinha churrasco aqui em casa. Rica. Ai, bora. Eu vou responder, gente, mais as perguntas que eu nunca falei em lugar nenhum, né? Uau! Bora lá falar sobre ácido úrico. Ácido úrico, peraí. Vamos por aqui. Gente, quando eu coloco, aparece a pergunta aqui embaixo? Ah, então tá bom. Parece. Aqui, Doc, é verdade. Eu acho que era alguém de língua espanhola. Que comer carnes aumenta ácido úrico, obrigada. A gente vê muito isso. Tipo assim, isso é muito corriqueiro mesmo. Parece que é uma lenda, né, urbana. Pior do que a lenda da loira do banheiro e a do ácido úrico. É, a do ácido úrico. Então, tem muita gente que tem medo. Gente, o ácido úrico, em primeira instância, é, sim, uma substância antioxidante, ou seja, é benéfico pra gente. Desde que, assim, por exemplo, como a insulina, né? A gente não quer que fique nem muito alto e também nem muito baixo. A gente quer ter um nível, um valor, né? E não precisa mandar o valor aqui, tá, gente? Pra gente analisar, por favor. Mas a gente precisa ter um nível onde a gente se sinta bem e tudo mais, e que seja ali, né? Próximo, dentro. Nem sempre o valor de referência vai ser a sua referência, mas dentro ali do aceitável. Então, o que a gente tem como, né, uma complicação dos altos níveis de ácido úrico é justamente a questão da gota, que pega ali, né, vamos lá, junta. Pega uma junta, geralmente é o joelho, o pulso. O né? dedão. E também, Já viu? dedo também de mão. O hálux. Já vi, amiga. É desesperador. terrível. É terrível. E Dói é pra muito caramba. E é muito doloroso, tá? Lembrando, gente, que sempre vão ter os pontinhos fora da curva. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que tinha uma questão genética, mas é um caso muito extremo. E essa pessoa, por exemplo, ela não conseguiu controlar, ela tomava muito remédio de dor para aguentar. É uma dor muito realmente acentuada. É incapacitante. Exatamente. E aí, essa pessoa, do nada, virou para mim e falou: olha, eu tenho só, sei lá, 13% de função renal em um só dos rins. E já tô com a fístula, né? Quem sabe o que é fístula? É tipo uma entrada para você fazer a hemodiálise, né? A diálise. Então, assim, e eu vou entrar na fila de isso, um homem, né? Rapaz, gente, tô ficando velha, tô chamando gente de 42 anos de rapaz. Com licença, que não sou obrigada. Se soltem. Então, 42 para mim é um rapaz. Então, chegar nesse extremo, então a gente sempre vai ter que lidar com a questão da individualidade. O que a gente passa aqui para vocês em live, em IGTV, em postagem, é um norte, né? Mas não subestime a questão da sua individualidade. Se você realmente está sentindo alguma coisa, investigue e corra atrás. Tá? E aí, o que realmente faz com que o seu ácido úrico aumente muito? Não é a carne? Não. Não é a carne do churrasco. É a cerveja! Revelações! É o pão de alho! É a cerveja, é o pão de alho. Na verdade, é mais até, né, a questão dos doces, das massas, frutose, né? refinados, da frutose em si. É a frutose e o álcool, que realmente assim, são os que mais colaboram, né, para a questão do aumento exacerbado que vai te dar um desfecho realmente patológico, que é a gota. Tá? Então, ninguém aqui quer zerar ácido úrico, tá? Ninguém aqui quer zerar ácido úrico. Tânia, mas por que você está falando da cerveja? Você não está falando do vinho, que também tem álcool? Você não está falando da vodka, que também tem álcool? Por que você não está falando de, sei lá, tequila? Porque geralmente você, né, a cerveja é mais agradável para você ir tomando em quantidades maiores. Litrão, né? Litrão. De litrão em litrão você chega lá, tá?
Então, assim, é muito complicada essa questão de ácido úrico, principalmente nessa questão de mitos, tá? E aí, o que a gente sabe, né, da questão do ácido úrico aumentado, da gota, geralmente entra ali no pacotinho de síndrome metabólica, bem junto de brinde. Então, preocupe-se mais na questão não de consumo, de evitar uma coisa, de evitar carne, de evitar ovos. Não, faça uma alimentação baseada em comida de verdade que te dê base. E aí pode ser carnívora, pode não ser carnívora. Não estou aqui para levantar a bandeira da carnívora, tá, gente? Estou aqui para levantar o consumo seguro de produtos de origem animal. Produtos e aí animais. não importa o seu contexto. E a gente não pode colocar no mesmo balaio embutido com carne fresca, gente. Não tem condição. Você querer que a linguiça toscana, linguiça, sei lá, como é que é? Eu até esqueço os nomes, gente, do Brasil. Mas essas linguiças loucas aí da vida, salsicha, por exemplo, nuggets. Gente, isso não é carne. Isso é uma carne processada. E a gente vai falar sobre carne processada daqui a pouco. Então, para a gente falar de mais assuntos, eu vou vou dar uma enxugada aqui, mas é basicamente isso. Você tem que se preocupar com essa questão da resistência à insulina, desse quadro de síndrome metabólica, e álcool realmente não pode entrar na equação. Se for, né, consumir álcool, deixa para quando você tiver com seus níveis bacana e tomar alguma coisa, por exemplo, como um vinho, tá? Perfeito. É cabível, não é que tipo assim, bacana, enche a sua cara de vinho, mas é menos aceitável, né? Desde que você não tenha aí nenhuma particularidade, nenhuma individualidade que atrapalhe isso. O que a Tânia quer falar, deixa eu jogar aqui no ventilador. O que a Tânia quer falar é que isso não adianta, gente. Não é um vinho seco, super chique, não é porque ele é vinho, tem resveratrol, que faz bem para a saúde. É porque ela está sendo polida. Politicamente correta. Porque, então, tipo assim, eu faço low carb. Querida, se você precisa. Não, pode... se você precisa do resveratrol, do vinho como antioxidante para lidar com as suas questões metabólicas, você tá na merda. Você tá comendo muito mal para precisar daquele tiquinho que tem ali. Com licença, desculpa, foi engano. Mas é basicamente isso, tá? E tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o ácido úrico? Não. Deixa eu dizer só uma coisa. Quando a gente faz essa transição, olha só que legal. Quando a gente faz essa transição da carnívora, da carbolândia, lixolândia. Você tá ali na lixolândia e vai para a dieta carnívora. Ou você vai para a dieta cetogênica, ou você vai para low carb, ou você vai, por exemplo, para comer comida de verdade, bicho e planta. Pode sim ocorrer um aumento abrupto do ácido úrico momentâneo. Mas isso, deixa eu contar um segredo para vocês, até a medicação causa esse efeito rebote. E é muito pontual e depois fica ali em níveis ideais. Isso é importante falar. Perfeito. A próxima pergunta é para você, mas eu quero dar o meu insight. Alguém perguntou do colágeno tipo 1 para intestino. Eu quero falar, mas eu quero que você termine. Vou falar, é uma frase, né? Bem, não existe colágeno bom para o intestino, na minha opinião. Posso estar errada, amiga. Você vai me dizer. Deve ter algum caso que deva ser benéfico. Saberemos. Que eu saiba, assim, existe intestino bom que produz colágeno. E você tem que dar o suporte para ele produzir bem o que ele tem que produzir. E aí tem que ter uma quantidade bacana de proteína na sua alimentação, tá? Mínima aí de proteína. A gente, quem consome produtos de origem animal, carnes e ovos, geralmente bate com facilidade, tá? Essa quantidade específica aí de proteína. Tem que ter um consumo também de outras vitaminas, de outros minerais que dão aí suporte para você produzir colágeno de uma maneira satisfatória, tá?
Porque eu vejo muita gente com esse mito do colágeno e vejo pessoas que tomam, porque, vai que lá na frente tem algum estudo. Eu não tenho nada contra o consumo de colágeno em si, mas é muito caro. Com uma qualidade minimamente bacana, é muito caro, tá? E não tem, tipo assim, eu não tenho um precedente científico em termos igual você fala, a gente estava conversando, né, de populações, estudos assim robustos, nível ouro, que vão realmente justificar aquele consumo. Mas aí é algo pessoal, né? A gente tem a questão também da prática clínica, se você é nutricionista, se você é gastroenterologista, e você viu que tem pessoas... Porque o que aconteceu? Uma vez eu fiz um teste, amiga, e eu comecei a tomar o colágeno. E eu fiquei ótima. Falei, gente, é tudo na vida. Falei, e aí eu vi que aquele colágeno, ele tava com vários outros compostos, várias outras coisas. Eu falei, vou tirar o colágeno e vou tomar só as outras paradinhas. E eu tive o mesmo resultado. Então, deixa a bola quicando para você, amiga. O que você acha? Que eu nem sei o que você acha. Assim, é como você falou, existe a questão da individualidade. Quando você tem um intestino permeável, você não tem um intestino bom produtor de colágeno. E o perfil de aminoácidos do colágeno é um perfil de aminoácidos que nós não comemos, a não ser que você faça uma dieta nose to tail. O que não é o perfil normal. Você não encontra pessoas que... Deixa eu tentar explicar. O perfil de aminoácidos, ele está nas juntas, né? Do colágeno, ele vai estar nas juntas, ele vai estar na buchada, na dobradinha. Tecido conjuntivo, gente. Tecido conjuntivo. Não, então, na mão de vaca. Articulações. Coloca aqui. Quem é que come Delícia. Mão de vaca? Pé de galinha. Quantas vezes vocês comeram pé de galinha esse ano? Vamos fazer uma pesquisa rápida. Quantas vezes vocês comeram buchada? Dobradinha esse ano. Quem é do Nordeste sabe do que eu tô falando, né? Sarapatel. Nunca. Então, assim, pra gente reparar, pra gente fazer uma reparação de um leak gut, a gente precisa, às vezes, entrar com colágeno, sim. E nesses casos, como você falou, o intestino ele não está produzindo, né? A gente não tem essa produção adequada. É isso, né? O bom é que o intestino produza. E eu vejo que tem gente consumindo, preocupado tanto com uma suplementação sem antes fazer o básico. Pois é. Mas nesses casos, quando a gente quer fazer a reparação intestinal, às vezes a gente precisa fornecer um colágeno na forma hidrolisada. Tá bom. Tá, mas a Ana tá falando aqui que ela tá bem de colágeno, a galera aqui do Mocotó. E eu vou chegar nessa tô parte. vendo aqui a galera do Mocotó. Viviane, top. Mocotó. A Ellie botou aqui Mocotó, pé de galinha, buchas, caramba. Top. Gente, você pode andar com a minha mãe, viu? Você pode almoçar com a minha mãe. Ela vai amar almoçar com você. E eu aprendi isso com meu pai, né? A gente comia olho de peixe, cabeça do peixe. Não, olho de peixe é bom, Tânia. Fazia crack. Não, olho de peixe é bom. Agora eu vou falar uma coisa que eu nunca falei. Nunca. Em rede social, ao vivo. Da buchada de bode. Não, de pé. Você não como pé. Não, morro de nojinho. Não como. Nem de galinha, amiga? Não, amiga. Pé de galinha não rola. Não. Pé de galinha não rola. Eu fico olhando aquelas unhinhas do pé. Eu acho tão bonitinha. Eu corto aquilo dali. Não. Rabada eu como. Pronto. Rabada, buchada, mocotó. Agora, pé de galinha não rola. Quanto mais a gente variar, gente, melhor. E vamos para a próxima? Ai, você tá faltando 10 minutos só para acabar. Que saco. Ai, meu Deus, peraí. Ei, quem colocou aqui olho de peixe, credo, olho de peixe é uma delícia, tá? É gostoso. Nossa, uma delícia. Gostoso. Camarão com casca. Sempre. Cabeça de peixe. As perninhas do camarão. Vamos para alguma aí que eu acho que teve 3 ou 4 perguntas de câncer. Carne vermelha e câncer. Vamos, carne vermelha e câncer. Deixa eu pôr aqui uma. Ligação de carne. Tem várias. Eu coloquei aqui a da Marta, mas várias pessoas colocaram
ligação de carnes vermelhas e câncer do intestino. Bora ali. Ligação de carnes vermelhas e câncer de intestino. Gente, o que a gente tem muito são os estudos observacionais baseados em questionários de frequência alimentar. É mais ou menos assim. Igual a Ana Marta está fazendo aqui com vocês. Gente, qual foi nos últimos 6 meses, quantas vezes, aproximadamente, você consumiu carne vermelha? De 1 a 2 vezes na semana, tá lá a opção A. Opção B, todos os dias. Opção C, 3 a 4 vezes. Não consumo carne vermelha. É mais ou menos isso, tá? E aí, a gente não lembra nem o que a gente comeu ontem. Vermelha de embutidos ou carnes processadas. Não há essa distinção. Não tem essa Igual eu falei distinção. no início da live. É um erro, assim, grotesco, querer chamar de embutido carne fresca. Ou, não, carne fresca de embutido de carne fresca. Sim, dá para entender. Falei certo. Colocar no mesmo balaio, na mesma classificação. Gente, não tem condições, tá? A discrepância, ela é absurda. Então, esses estudos foram feitos, vão fazendo associação. Peraí, quantas pessoas aqui tiveram câncer de cólon, né? E aí é uma questão mais estatística. É que nem as recomendações nutricionais, as quantidades, eles vão usando a estatística e desprezam totalmente as individualidades, despreza, por exemplo, se você teve um polimorfismo, despreza tantas outras variáveis para aquilo dali. Então, é uma questão mais estatística, baseada numa memória e baseada nessa classificação mal feita, né? Chamando, por exemplo, e também não tem como a gente descartar os fatores de confusão. Perfeito. Por quê? Porque a gente Ai, não sou tão velha assim. Sou. Desde a década de 80, 90, o que começou? Começou a vir essa agenda, né? De que gordura saturada faz mal, que carne tem muita gordura saturada, então faz mal, então você tem que consumir óleos vegetais e blá, 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 blá. Então foi criada uma cultura, né? Uma consciência coletiva de que comer bem, por exemplo, é salada, fruta, óleo, margarina, pão, grãos, todos os grãos possíveis, carne de peixe e, de vez em quando, frango e ovo. Pera lá, não pode todo dia. E se for todo dia, no máximo 1. Então, foi criada toda essa cultura. Então, geralmente as pessoas que cresceram sob esse regime, né, de ideias do que é saudável e do que não é saudável, quando elas pensam assim, vou tomar ali, vou pro meu churrasco, ela não está comendo só a carne vermelha. Não está preocupada com a saúde de uma maneira geral. E aí vai comer a carne vermelha, a linguiça, o pão de alho, o tira-gosto, né? Aquela caipirinha, eu nem sei como é que é o nome, não sei como é que aperitivo, né? Que fala, que toma antes para abrir o apetite, aperitivo. Aperitivo não é tipo amendoinzinho, não? Também serve, mas eu acho que tem algumas bebidinhas. Amiga, a gente não é da cachaça. Então, a gente não é desse time. E às vezes essas pessoas também, além de, né, consumir a carne vermelha, também, além de consumirem álcool, também eram tabagistas. Também outros fatores, por exemplo, como sedentarismo, né? E foram os outros que não são levados em consideração, como eu falei, até a questão dos polimorfismos, né? Que são as questões genéticas envolvidas ali. Então, é muito complicado. A gente não tem hoje estudo que consiga realmente correlacionar ali a questão de uma maneira, né, bem feita, estudos bem feitos, sem tantos fatores de confusão, variáveis de confusão, para aí bater um martelo de que carne é cancerígena. E, gente, a gente tem que, às vezes, parar, olhar para a história, né? Ver o que os nossos bisavós consumiam, os nossos tataravós, triavós consumiam, né? E ver que a alimentação, né? Muitos dos longevos que a gente tem hoje, né? Os velhinhos de 90,
100 anos, 80 anos, eles cresceram comendo banha, comendo pão fermentado em casa, que é diferente, né? 24 horas de fermentação natural. Fermentação natural, e é um pão diferente, Coalhada. o grão coalhada, banha, e consumindo também o máximo possível aqueles animais, né? Animais, né, de abate caseiro, que a gente, na minha casa tinha, tá, gente? Então a gente sempre teve criação de porcos, de galinhas, então consumia ali. Então é diferente, né? É diferente a cultura. Consumiam vísceras, consumiam caldo de ossos, consumiam todo o animal, né? Aquela cultura do focinho à cauda. Eu peguei essa cultura na minha casa com meu pai, graças a Deus. Então, meu pai, ele fazia eu limpar peixe, ele fazia eu comer ova de peixe, cabeça de peixe, olho de peixe. Ele fazia eu comer o boi de trás para frente, de frente para trás, do lado avesso. E eu já limpei intestino de porco para fazer chouriço e era a minha coisa favorita. Tripa E você tira, frita. você pega. Ai, eu só ia para a feira do dia de domingo se eu comesse chouriço, e eu sabia que chouriço saía do porquinho, que estava cheio de cocôzinho, e aí colocava o sanguinho, e eu gostava disso, tá? Então, a gente é uma geração, né? Quando a gente resgata isso, essas tradições, esses valores alimentares culturais de antigamente, onde não havia essa interferência tão forte da indústria, né, alimentícia, você vê aí hábitos extremamente saudáveis, né? E, infelizmente, foi criada essa cultura. E você vê que essas pessoas são longevas, não tiveram câncer de nada, ou morreu por alguma coisa, porque a gente tem que saber que a gente tem uma expectativa de vida e a gente tem um tempo de vida, né? Tipo, você não vai viver 150 anos porque você está fazendo tudo certo. Não, né? Então, por exemplo, o fator assim mais determinante para aparecimento de câncer é, na verdade, a idade, né? Porque você vai envelhecendo, então a sua capacidade de replicação celular ela já vai ficando danificada, a mensagem vai para ali, e ao invés de ir para o receptor tal, vai, o receptor não entende. Tem essa questão também, né? Do uso também, do mau uso do corpo. Então, isso no estilo de vida tradicional, né? Porque hoje a gente vê que... Não, 30 anos já está hipertenso, já está com vários problemas, já está com várias complicações a níveis estruturais. E quando você pega um prejuízo desse na saúde, que já é nível, por exemplo, estrutural, quando a gente fala de hipertensão, de endotélio, né, das artérias, não, a comida de verdade ela vai ajudar, mas ela não consegue reverter totalmente. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão, né, de que a gente está envelhecendo, que a gente vai envelhecer, que a gente já se alimentou mal muitas décadas, a maioria de nós aqui, e que as coisas vão acontecer. E você parando de consumir aquilo que é natural, que é o tradicional, que é o que a gente evoluiu consumindo, né? Que são carnes frescas, ovos. Se você come vegetais e tolera bem os vegetais, beleza. Consuma esses vegetais. Você tem 1 minuto para terminar o seu raciocínio. Então, é isso. Comam comida de verdade. Que na verdade você não vai ter que ficar se preocupando com essas comorbidades, com doenças como câncer, tá? Então não precisa ter medo da carne vermelha. A gente ficou sem responder um monte de coisa. Ficamos. Como que a gente faz? Vamos fazer outra, amiga. Vamos marcar outro dia. Vamos marcar sim. Tá. Semana e aí que a gente vem. vai falar. Tá, aí a gente vai. A gente já gravou as perguntas. Já tá aqui. Isso, já tá aqui tudo gravadinho e a gente vai responder então semana que vem. Tá, combinado, tá? Gente. Beijo, adorei, amigo, bate-papo. Gente, ainda tem 1 minuto, então, gente, muito obrigada pela participação de todos e eu vou encerrar porque senão eu não consigo gravar. Encerra, tchau. Tchau.